Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo proposto pelo canal Dialogando com as Ideias. Esta semana, algumas pessoas ficaram aí me cobrando, falando que eu deveria falar mais das escrituras. Sempre vai ter espaço para nós falarmos das escrituras. Nós vamos falar muito das escrituras. Vocês vão aprender muita coisa aqui que eu tenho certeza absoluta, sem sombra de dúvida, que muitas das coisas que eu vou dizer aqui, falar e te ensinar mesmo, para você não ser persuadido, eu vou colocar informações aí contundentes aí na sua cabeça para a sua edificação espiritual. Me acompanha aí, fica comigo, se inscreve no canal, dê seu like, ative o sininho, que toda semana nós teremos vídeos novos e há de chegar para você aí cada vez que eu postá-lo. Então, essa semana eu postei o primeiro vídeo da salvação, soteriologia, doutrina da salvação, onde eu tematizei com uma pergunta. Você tem certeza da sua salvação? E trabalhei o texto de Efésios capítulo 2, versículo 8. No segundo vídeo, eu ainda continuei com a salvação. Mas aí, eu também tematizei com uma outra pergunta. Quem vai ser salvo? E nisso eu trabalhei com vocês o texto de Mateus, capítulo 28, versículo 18, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, e depois Marcos, capítulo 16, verso 15. No entanto, pessoal, ficou faltando uma coisinha para trás. Eu quero contextualizar vocês novamente lá atrás desse último vídeo, porque eu falo a questão de quando a pessoa se entrega, ela é uma nova criatura, o evangelho é quem crê será salvo, é crer. Resumindo, se você quiser, depois você volta lá e vê. Só que eu não dei seguimento a um importante texto que era para eu ter falado, que está em Romanos capítulo 7, versículo 18 ao 21, diz assim, ó: eu sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Versículo 20. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Verso 21. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Estas são palavras do apóstolo Paulo, não são palavras do Rodrigo. Ó, depois vocês conferem aí, ó. Romanos capítulo 7, versículo 18 ao 21. Faltou isso, por quê? Porque isso define tudo que eu tinha falado lá. Isso define aquela velha pergunta. Ah, mas o cara vai na igreja, não sei o que, faz isso, faz aquilo, não sei o que. Então, pessoal, você se entregar a Cristo, você recebê-lo, você crer no ato sacrificial e redentor dele na cruz, não significa que você vai se privar, você vai estar imune ao pecado, ou não vai se irar, não vai cometer mais erros. Sempre vai cometer erros. Acontece que o preço já foi pago na cruz. Os pecados atuais, aqueles passados e ainda os vindouros, porque na presciência de Deus, Deus sabe que ainda é o que você vai fazer lá na frente. É por isso que ele já morreu na cruz e não precisa morrer de novo, é uma vez só. Fechamos por aí, pessoal. Então, quando você vê, não se pasme, não fique estranhando, porque o próprio Paulo já falava, habitava o mal nele. Ele pregava o evangelho, ele era apóstolo de Cristo, ele queria fazer o bem e alguma coisa não deixava. Entendeu? Por quê? Porque ele está na carne, ele é um ser mortal. E a carne, ele tem um texto também que ele diz que a carne dele milita contra o espírito e o espírito contra a carne, e ambos ficam conflitando para que ele não faça o que ele quer. Entende? Então é um conflito dentro da cabeça do apóstolo Paulo. Então vamos lá. Hoje eu falei, ontem eu disse que eu ia falar sobre a Santa Ceia, ceia do Senhor conhecida como Eucaristia. Para isso eu quero usar o texto de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28, que diz assim, ó: examinai-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Gente, ó, presta bem atenção aqui que eu vou dizer para vocês. Vocês vão aprender.
fique comigo, se inscreva no canal, porque o que eu vou passar, sempre que eu passar uma informação para vocês, vai ser baseada no contexto, no seu devido contexto, tirando o seu texto e recolocando no seu contexto, no devido lugar onde ele foi tirado. Não é tirar versículinho aqui não e ficar metralhando os outros como muitos fazem por aí. Não é nada disso. Aqui eu quero passar as informações contundentes e informações que vão te deixar numa estrutura sólida na sua vida espiritual. E quando alguém te perguntar, te indagar, você vai saber responder com base dentro de um contexto maior. Não um versículo tirado do texto para fazer pretexto e heresias e pensamentos devaneios aí. Ó, o que está acontecendo? Quando você chega numa igreja evangélica ou até mesmo na igreja católica, lá o padre está lá, ministrando a Eucaristia, o vinho, hoste. Na igreja evangélica, protestante, tá lá o suco, né? Porque lá eles não fazem com vinho, eles fazem com o suco da uva, e o pão. Tudo bem, até aí tudo bem. Mas, ó, tem uma coisa que muitos padres e muitos pastores, eles erram ao ministrar a ceia do Senhor, porque antes de ministrar, eles reproduzem as palavras de Jesus, quando Jesus disse assim, ó, Jesus chega, pega o pão, ele abre o pão e diz, esse é o Novo Testamento do meu corpo, comei dele todos. E aí as pessoas comem. E depois vem o cálice. E ele disse assim, ó, esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, bebei dele todos, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beber desse cálice, anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Correto? Então, até aí, tá legal, pessoal? Fica comigo, hein? Nós não vamos demorar muito não, porque eu quero fazer de forma mais didática para que possamos enquadrar todas as ideias e que ela seja relevante para você, pastor, diácono, obreiro, seminarista, pastores que eu encontro por aí, que nós batemos papo aí e me faz um monte de pergunta. Beleza. Olha aí. Por que eu digo que eles falham nesse versículo 28, quando Paulo diz assim, ó, examinai-se o homem a si mesmo. Não é um erro, não é um erro bíblico. Só que deveria ser melhor explicado dentro das igrejas a que se refere exatamente este versículo dentro do seu contexto geral. Porque eles extraem esse versículo e aplicam na igreja para que as pessoas possam se examinar a si mesmo como uma introspecção de interior, psicológica, mental e espiritual. O cara que saiu lá, brigou com a esposa em casa, chega lá, o cara já não tem cara mais para participar da ceia. Acha que tem pecado e se recua. Porque, na verdade, ele não queria ouvir aquilo ali. Ele já começa a pensar assim, ó. A palavra, ao invés de fazer bem, começa a fazer mal. Porque, eu briguei com a minha esposa, eu tô de consciência pesada, eu não sou digno de fazer parte da mesa do Senhor. É por isso que o tema nosso de hoje é quem pode fazer parte da Santa Ceia, Eucaristia, do Senhor. Ponto de interrogação. Então vamos lá. Este versículo é muito rico, muito bonito, e depois tem mais uma palavrinha que eu quero trabalhar com vocês aqui, que é a questão da memória. Em memória de mim. Isso é fascinante quando a gente olha para as Escrituras. Então, o que estava acontecendo? O Paulo, ele não estava em Corinto. Paulo ele foi informado que lá estava uma bagunça. Eles se reuniam, aquela igreja se reunia para cear, para desfrutar do amor, da lembrança de Cristo, e eles caíam em guerra, em confusão, eles brigavam, tava um rolo. E aí, Paulo chega a dizer assim, ó, versículo 17 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Ou seja, ele estava juntando, não é dignamente, mas indignamente.
Ao invés deles tratar todo mundo com amor, com carisma, aquele afeto, aquela empatia entre eles, estava havendo a maior guerra ali. Mas por que estava havendo guerra ali? Por que estava tendo atrito ali? Porque ali tinha duas classes de judeus cristãos. Os judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Porém, havia uma ala que era mais abastada, uma ala mais gringa. E uma outra ala mais pobre, uma ala mais ali da periferia, vamos dizer assim. E o que acontecia nesse momento da ceia? A ceia não é igual nós praticamos nas igrejas hoje. Ceia lá era o banquete mesmo, era para comer mesmo, comer largado. Só que essas pessoas abastadas, ricas, levavam os seus ingredientes ali, os seus vinhos, o pão, e levava ali coisa farta para sobrar. Só que ao invés deles dividirem com os pobres, aqueles que não tinham, aqueles que não levaram nada, eles se reuniam ali entre eles de uma forma individualista e egocentrista, comiam e bebiam entre eles e nada para aqueles que estavam ali, que não tinham levado absolutamente nada por conta da sua pobreza. Então, aí Paulo entra dizendo: examinai o homem a si mesmo. Examinai. Aí você pegue do pão e tome do cálice. O que eu devo examinar? Dentro do contexto deste verso. O meu irmão ali não trouxe nada? O que ele trouxe? Ele só trouxe meio litro de vinho? Não vai dar. Eu trouxe 5 litros, eu vou lá dividir com ele, eu vou lá encher o copo daqueles que estão ali passando necessidade. E depois eu retorno aqui, fico com a minha família aqui também, mas também perto deles, porque a Santa Ceia já fala, é comunhão, não é restrição, não é divisão, entendeu? É comunhão, comunhão significa estar junto, participar da mesma mesa, entende? No entanto que o Salmo 1, ele diz assim, bem-aventurado o varão que não senta na mesa dos ímpios. Por quê? Esse contexto judaico, você para sentar na mesa de um judeu, você tem que ser muito adorado, muito querido por ele. Não é qualquer um que senta na mesa de um judeu para conversar, principalmente para entrar na casa dele. Para você entrar na casa de um judeu, ele precisa te amar, senão você não entra. Então, retomando aqui a linha de raciocínio, eu quero trabalhar com vocês aqui agora o versículo 24 aqui de 1 Coríntios capítulo 11, o versículo 24 que fala assim, ó: e tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Gente, esta palavra em memória, eu já falei para vocês em outros vídeos que o Novo Testamento foi escrito em grego. A palavra grega para memória, ela significa em grego anamnesis. Você tem amnésia, perda de consciência, não lembra mais nada. Anamnesis, ou seja, sabe o que é a anamnesis? Quando Paulo ele reproduz as palavras de Jesus e disse assim: fazei isso em memória de mim, vocês não sabem a carga, o peso do significado que tem essa palavra em memória. Em memória, no contexto judaico, na cultura judaica, é uma reconstituição do passado, é uma reinterpretação do passado. O que mais que é? É uma familiarização de tudo aquilo que aconteceu no passado que deve se tornar presente naquele momento. Não é uma simples lembrança. O passado, ele se confunde com o presente. Você não sabe o que é mais presente e o que é mais passado para o judeu na sua cultura. Então, quando ele diz, fazer isso em memória de mim, é um momento muito especial, sagrado, de comunhão, que realmente você tem que levar a sua espiritualidade, a sua mente, como se você estivesse na mesa com o próprio Cristo. É assim. E agora, eu quero aqui... Vocês gostaram? Espero que tenha sido de muita relevância, porque para mim é um dos textos mais fantásticos da Bíblia em questão de ceia. Agora, outra coisa que eu quero dizer para vocês. Quem pode participar da Santa Ceia? Quem pode participar da Eucaristia? Isso aí agora vai pegar. Vai pegar, sabe por quê? Porque eles não leiam, não estudam, e depois contesta quem estuda, quem lê. E quem vai atrás da informação. Jesus, ele conta uma parábola. Depois vocês leem essa parábola.
Ela está lá em Lucas capítulo 14, versículo 16 até o 24. Ele fala assim, ele conta uma parábola. E como eu já disse aqui, parábola é uma linguagem figurativa a qual não aconteceu. O que é uma parábola? É uma ideia figurativa para dar sentido a um contexto real. Correto? Até aí? Beleza pura? Então vamos lá. Jesus ele começa dizendo assim, ó, parafraseando em poucas palavras, porque são muitos versículos. Ó, certa vez chegou um senhor e queria ceiar e mandou chamar o carpinteiro, mandou chamar o fulano de tal, mandou chamar o Bertano de tal. E a pessoa a qual aquele senhor pediu para ele chamar, ele voltou com a seguinte resposta: ó, senhor, o fulano falou que tinha que casar, o outro falou que comprou um imóvel lá, tinha que ir lá ver. Não veio ninguém. Não vai vir ninguém. Então, o que acontece? Jesus, ele disse assim, no versículo, agora eu vou ter que ler esse verso aqui, Lucas 14, do 16 ao 24, peraí. 14 ao 24. Ó, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Quando você fica inventando demais, você fica de fora. Deu para entender? Aquelas pessoas iriam ficar para fora, porque não queriam estar em comunhão, foram avisadas, foram admoestadas, foram convidadas, no entanto não apareceram, arrumaram desculpa. Então Jesus, ele estende essa ceia a quem? Os apóstolos, as pessoas simples, e começa a chamar todo mundo. Mas aí, Rodrigo, quem pode participar da mesa do Senhor? Outra questão que se conflita demais entre aí o pessoal aí. Vai a palavra para vocês, gente. Se inscreve no canal, fica comigo que vocês vão aprender. Disso eu tenho certeza. Vai por mim. Olha aqui, ó. É o seguinte. Essas pessoas que Jesus fala nessa parábola, e no verso 24 ele fala que esses não vão tomar mais ceia, ele estende depois os discípulos, as pessoas comuns. Ele começa a dizer nesse texto de Lucas capítulo 16, ó, vai nos becos então, chama os doentes, chama as crianças, chama qualquer um para vir aqui ceiar. E essas pessoas, então a Santa Ceia, a comunhão, ela é estendida. No entanto que Jesus diz assim, ó, comei e bebei todos. Jesus ele colocou alguma restrição? Não, mas a igreja coloca. Quando um ato de comunhão cristológico, cristocêntrico, cai na mão do sacerdote, cai na mão do ser humano, meu irmão do céu, aí vira cagada, hein? Ele faz o que ele quer. Ele faz o que ele quer. Ele deixa quem ele quiser para pegar ali, para tomar a Santa Ceia. Eu vou te dizer uma coisa, a Santa Ceia é para todos. É memória, é memorial. É examinar e trazer a lembrança. Ah, não, mas o cara ali, na igreja tem que participar. Porque Jesus, na ceia, ele sabia que Judas ia o trair. Os discípulos ficam pasmados e perguntam, mas quem é? É esse, o que vai me trair é esse que colocou a mão juntamente comigo no prato aqui, ó. E ele, na sua presciência, sabendo que Judas o iria trair por algumas moedinhas de prata lá, excluiu Judas da mesa? Sim ou não? Obviamente que não, porque ele é Deus. Ele é o Deus que atrai e não o Deus que abre mão do seu amor. É um amor que acolhe e não é um amor que joga para fora. Entenderam até aí? E agora, o apóstolo Paulo, ele disse assim também, examinar, aí agora faz sentido, examinar o homem a si mesmo, porque agora esta palavra faz sentido dentro do contexto de Paulo. Por que eu citei esses dois exemplos para vocês de Paulo e de Jesus? Porque se você restringe alguém de participar da Eucaristia ou da Santa Ceia no meio protestante, e você citar Paulo, você vai contrariar com Jesus, porque Jesus diz, comei e bebei
Quem? Todos. É todos. Todos é o quê para você? O que é todos para mim? Aí as criancinhas também, lá na igreja de Corinto, também estavam participando. As crianças também, viu? Crianças também tomam Santa Ceia. As crianças, Jesus chamou as crianças para a ceia, e os discípulos, Senhor, pessoal aí, essas crianças vindo aqui, deixai vir de mim. Deixai vir de mim as criancinhas. É dela o reino dos céus. Rodrigo, então quem pode participar da mesa, desse memorial, dessa comunhão? Examine-se se o homem é a si mesmo. O sentido correto está dentro do seu contexto da Bíblia. Mas também ele pode ser usado como os pastores e padres também usam, que nós devemos nos examinar mesmo, constantemente pedir perdão dos nossos pecados. Mas excluir, a partir do momento que cai na mão do homem, ele te exclui, ou porque você é isso, ou porque você é aquilo, já era, meu irmão. Já é antibíblico. Já é antibíblico. Porque a ceia, ela é comunhão com o próprio Deus. Você está em busca da comunhão, a qual já é algo que ele nos deixou. Ele deixou para a gente fazer parte. Agora cai na mão do sacerdote, ele começa a limitar e delimitar que, você pode, você não pode. Pessoal, quem está em pecado aí, se tiver alguma confusão por irmão, vai lá, pede desculpa. Não sei. Chega até a causar constrangimento. Eu estou até de cabelo branco de ver esse tipo de coisa. Então, pessoal, fica aí a palavra de Deus para você, a questão aí da Santa Ceia, Eucaristia, quem pode? Todos podem. Quando eu vou fazer visita nas igrejas e tem Santa Ceia, eu tomo a Santa Ceia, porque é bíblico. E quem vai tirar de mim? O sacerdote é algum Deus, ele é Jesus para me excluir da mesa? Se não excluiu Judas, vai me excluir. Então, Santa Ceia, comunhão, fortalecimento, memorial, anamneses. Fica aí com a gente aí. Quero citar aqui dois versos para vocês das Sagradas Escrituras para finalizar aqui este vídeo. O primeiro se encontra lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6. Muito importante. Por que acontece essas coisas entre as igrejas e as pessoas? Porque ser humano, a palavra ser humano já significa que é imperfeito. Então, Oséias 4,6 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. A ausência do conhecimento causa a destruição do povo, a divisão, a anarquia, o conflito e o confronto, a divisão e a separação, sem dizer o mal que se traz para dentro. E o capítulo 4 de Oséias, o versículo 6, diz assim: prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. O verbo conhecer, ele está conjugado no gerúndio. E gerúndio, na língua portuguesa, é um ato inacabado, um ato de constância, que não para. O verbo conhecer está conjugado no gerúndio. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. É uma atitude contínua que não cessa. Nós vamos morrer conhecendo o Senhor. Pensa que sabe tudo? Não. Vamos lá. Grande abraço. Deus abençoe vocês, a mim. Se inscreva aí no canal. Ative aí o sininho, que nós estaremos com mais vídeos ainda essa semana. Nós vamos trabalhar muita coisa aqui, algumas coisas aqui em Corinto, aqui, que vai dar pano para manga, viu, para muita gente aí. Algumas pessoas não vão gostar, mas porém não vão ter que me questionar. Questiona a palavra. A hora que você conseguir questionar e provar o contrário, aí você pega e posta no seu canal, faz um texto ou escreve um artigo, manda para mim aí. Abraço, pessoal, fica com Deus. Até mais.